Nesta oportunidade estaremos falando sobre libertação. Esta guerra se caracteriza pela ação de demônios que têm o objetivo de possuir a vida das pessoas e oprimi-las, escravizando-as e muitas vezes levando até mesmo à loucura. Precisamos entender como Satanás age na vida das pessoas, para que assim possamos diagnosticar a causa raiz e direcionarmos nossa oração de modo eficaz. Como já vimos, Satanás age nas 3 áreas do ser humano, a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito. Ele tem um objetivo, uma estratégia para cada uma dessas áreas. Então precisamos entender muito bem como ele age para podermos ministrar libertação na vida de pessoas de uma forma mais eficaz. Diante deste quadro, temos a incumbência de lutarmos contra esses demônios, libertando as vidas que estão presas a esta ação demoníaca. Mas para isso é necessário que nós saibamos distinguir entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Muitas vezes talvez você nunca ouviu falar nesse termo, opressão demoníaca, mas existe uma grande diferença entre possessão e opressão. E vai fazer toda a diferença quando você estiver ministrando, para você poder realmente distinguir o que é uma possessão e o que é uma opressão demoníaca. Vamos então ver a respeito deste assunto. Possessão demoníaca é quando uma entidade espiritual maligna entra e toma conta do corpo de uma pessoa, eliminando sua personalidade e manipulando todas as suas faculdades sensoriais na tentativa de exprimir a nível físico suas intenções blasfemas numa autêntica agressão ao ser humano, que foi feito para santuário de Deus e não de demônios. Em 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus ela nos declara: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que desta maneira possamos então repreender o adversário de uma forma eficaz. Também a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 12:10, diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então o dom de discernir os espíritos faz parte dos dons ministeriais que Deus ele separa para a igreja. E também nós precisamos desse discernimento quando estivermos assim realizando um trabalho de libertação. Tudo isto para que não sejamos enganados pelas artimanhas sutis dos demônios. Por exemplo, eu só saio se cantarem um hino tal. Então toda a congregação cantou e após terem cantado, o demônio riu dizendo que eles eram muito obedientes. Ou também uma outra situação, você começar a ler a palavra de Deus diante de uma possessão demoníaca. Então são muitas vezes artifícios que nós utilizamos quando repreendemos o adversário e muitas vezes o adversário ele não quer nos obedecer na voz de comando. Precisamos ter muito discernimento em relação a isso. O recebimento de autoridade para expelir demônios começou na manifestação subjetiva do reino de Deus nas vidas dos apóstolos. Lá em Lucas 9:1 diz assim a palavra de Deus: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Noutra ocasião, Jesus investiu da mesma autoridade a um grupo de 70 discípulos. Lá em Lucas 10:19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Enfim, a referência de Marcos 16:17 diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então a palavra de Deus, ela nos traz essa direção. A grande realidade é que toda a autoridade está no nome de Jesus. Precisamos crer neste fato e aplicarmos na expulsão de demônios.
Muito bem. Agora nós precisamos entender um assunto que é muito controverso no meio cristão. Diz assim: pode ser um cristão possuído por demônios? Talvez você possa dizer: ah, mas eu já vi um crente caindo endemoniado. Talvez porque você não entende, não tem a compreensão do que é uma opressão demoníaca. Vamos ver, muitas vezes nós somos acreditados a pensar que o crente fica possesso por presenciarmos que um irmão com 30 anos de igreja cai rolando no chão, onde uma voz horrível começa a falar. Ficamos confusos, mas nunca podemos criar uma doutrina em cima do que nós estamos vendo, pois não sabemos, por exemplo, se aquele irmão é um joio no meio da igreja. O joio, ele é um religioso. A palavra de Deus diz que nem todos são cristãos dentro da igreja. Existe o joio no meio da igreja. O joio, sim, ele pode ficar possesso, mas o cristão, aquele que é templo do Espírito Santo, aquele que é selado pelo Espírito Santo, aquele que faz habitação do Espírito Santo, ser possuído por demônios, então é impossível. A palavra de Deus, ela nos dá firmeza em relação a esse assunto. Nós não temos nenhuma base bíblica a respeito de um cristão ficar possesso. Mas o que acontece? Muitas vezes há uma manifestação que parece uma manifestação de possessão, mas na realidade é uma manifestação de opressão. Vamos ver então sobre este assunto, o que é uma opressão demoníaca. Ela caracteriza-se pela atuação dos demônios sobre a vida das pessoas, tanto cristãos como incrédulos. Esta atuação não é de possessão, isto é, os demônios não entram no corpo da pessoa, tirando-lhe a consciência. Agem externamente apenas, lançando setas inflamadas de sintomas, pensamentos, sentimentos no corpo, na alma e no espírito. Então, muitas vezes, quando nós vemos um crente, entre aspas, caindo possesso, muitas vezes há uma influência de opressão. Existem vários níveis de opressão, até o nível em que esse cristão verdadeiro, genuíno, ele acaba sendo influenciado, acaba sendo manipulado por uma influência maligna. Então ele cai e ele está totalmente consciente, ele não fica inconsciente, ele está consciente, mas ele não tem o quê? Ele não tem domínio sobre o seu corpo. É como que se o adversário estivesse do lado de fora com um controle remoto e estivesse assim conduzindo, direcionando da forma como ele quisesse. Então o que acontece? Quando você pega um caso de opressão demoníaca e você procura expulsar o demônio daquela vida, não vai sair. Por quê? Porque não tem nenhum demônio alojado. Você vai passar a noite inteira expulsando e não vai acontecer nada, porque o demônio está do lado de fora. Então o que você precisa fazer? Você precisa bloquear toda a influência maligna que age exteriormente, influenciando aquela vida, de maneira que ela venha se manifestar como se fosse uma possessão. Então você tem que orar na mente da pessoa, repreendendo, cancelando toda a influência maligna. Faça isso e você vai ver o resultado. O que pode acontecer numa manifestação demoníaca? Como nós já vimos, pode acontecer uma situação de possessão, onde existem várias formas também de possessão, dependendo do número de demônios que estão alojados na pessoa, que pode ser de 1 até 3.000, o que se caracteriza por uma legião. Uma das coisas mais importantes a fazer é manter a calma, pois os demônios que estão possuindo o corpo da pessoa vão fazer o possível para resistir e não querer sair. No caso de opressão, como já vimos, eles agem no corpo, na alma e no espírito das pessoas, lançando setas inflamadas para querer prejudicá-las. E também pode acontecer um caso de possessão e opressão, as duas coisas ao mesmo tempo. É uma situação muito delicada. Quando nos deparamos com esta situação, precisamos ter muito discernimento de como agir, pois além da pessoa ter alojado dentro de si demônios que podem constituir até uma legião, também existe a atuação de demônios externamente, levando-nos muitas vezes a ficarmos confundidos, não sabendo como agir. Muitas vezes estamos orando expulsando demônios,
alojados quando a manifestação é de opressão na mente. Eu queria dar um testemunho. Eu estive com um pastor da nossa igreja numa conferência, num congresso de libertação na Colômbia. E eu pude verificar que a maioria das manifestações eram de opressão. Pareciam de possessão, mas eram de opressão. E pudemos colocar em prática a questão da opressão orando na mente das pessoas. E quando nós orávamos na mente das pessoas, as pessoas eram libertas. Teve um caso de uma moça em que aparentemente ela tinha sido batizada com o Espírito Santo, e quando os irmãos foram para frente, eu pude me achegar a essa moça e assim orar por ela, e houve uma manifestação demoníaca. E eu já tinha o discernimento de que era uma opressão. E aí comecei a orar na mente dela, repreendendo toda a opressão na mente dela. E chegou um momento em que o demônio ele colocou as duas mãos para trás e se ajoelhou sem que eu tivesse dado o comando, para tentar me enganar, para que eu achasse que era um caso de possessão demoníaca. E aí eu continuei orando por opressão, repreendendo toda a malignidade na mente daquela moça. E aí chegou um momento em que o demônio, usando, manipulando a vida da moça, começou a bater no chão, dando soco no chão e dizendo não, não, não. Ele não queria que eu continuasse orando na mente dela, até que ela foi totalmente liberta. Então são casos e casos que nós vamos tendo como experiência nessa área, e precisamos, acima de tudo, ter a direção do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos a direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter muita dificuldade de ministrar a respeito de libertação na vida das pessoas. Amém, pessoal? Se você gostou deste vídeo e quer saber mais deste assunto, entre na nossa página. Lá você terá o curso completo e poderá aplicar na sua vida pessoal. Ou também, se você quiser nos convidar para um seminário, entre em contato conosco. Vai ser tremendo. Deus o abençoe. Batista dos Povos, Rua Euclides Figueiredo, 210.